Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu vou fazer aqui o primeiro vídeo, né? Eu tô fazendo vídeos longos, né? Porque envolve bastante exercício, até para treinar vocês aí, a galera que quer ficar pegando vários exercícios, várias tarefas, eu tô com essa intenção, né? Então aqui, galera, esse primeiro vídeo eu vou estar falando sobre filtros, né? Que são funções de filtros que a gente utiliza diariamente, né? Então aqui, galera, primeiro aqui eu estou usando o Databricks, né? Para quem não conhece o Databricks, eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição aí, como fazer a conta, qual é os comandos que você pode fazer nele aqui, enfim. Eu vou dar uma pincelada bem rápido aqui, né, dos comandos que você tem. Então aqui você pode executar, quando você clica aqui, você executa todas as linhas, tá? Eu sempre aconselho clicar aqui, por quê? Você pode executar célula por célula, né? Clicando por aqui. Só que acontece, o Databricks, essa versão que eu estou usando é a versão Community, né? É uma versão que eles dão meio que de graça para a galera. Só que aqui, galera, esse cluster que vocês criam aqui, ó, ele sempre fica caindo, galera. Não sei porquê, eu acho que é algum problema da rede ou enfim. Ele sempre fica caindo, então sempre é bom, ao invés de você executar célula por célula, sempre é bom vocês executar tudo, porque aí evitam menos dor de cabeça, erros, enfim. Porque às vezes você executa uma célula à parte e aí ele não, quando você for dar outro comando aqui embaixo, ele não reconhece aquilo que você fez aqui em cima porque o cluster caiu. Então sempre é bom executar tudo, galera. Então vamos lá, lembrando que eu criei um slide, né? Esses slides sempre é bom, galera, quando vocês forem fazer exercício, porque auxilia, né? Tipo, eu não sei como é que é o comando select. Dá uma batida no slide, olha o slide, tipo, facilita do que você ficar procurando no Google, no YouTube, enfim. Sempre é bom, galera, vocês copiarem tudo na mão para vocês aprenderem, ao invés de ficar copiando e colando, né? Copia tudo, entende, faz o seu resumo, olha o slide e realiza os exercícios para você aprender melhor, galera. Então, vamos lá. Falando da função de filtro, as funções de filtro que nós mais utilizamos é o select, o filter, que é a mesma coisa que o where. É a mesma coisa, galera. Filter e where é a mesma coisa. Tem gente que gosta de usar um, tem gente que gosta de usar outro, é a mesma coisa. A função like, que é bastante conhecida, eu vou falar para vocês. O group by também, que é bastante conhecido, o order by e o drop. Então, inicialmente eu vou falar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, sobre essas funções. Então, aqui, galera, eu estou importando, né, as bibliotecas que eu preciso utilizar do Spark, né? Aí aqui eu estou criando a minha seção Spark e aí aqui eu falo o nome que eu quero, né, dessa seção. Aqui também eu falo que eu estou usando a rede local do Databricks aqui, enfim. Isso aqui não precisa saber muito a fundo, né? Então aqui, galera, primeira coisa, eu posso ter arquivos prontos, né? Tipo tabelas prontas de um Excel, ou eu posso criar. Então aqui eu sempre, nesses vídeos eu sempre estou criando, né? Então aqui eu estou criando os dados primeiramente, né? Que são o que vai ter preenchido das colunas, né? E aqui na parte de esquema eu crio as minhas colunas. Aí eu falo quais são as colunas e quais são os tipos dela. Aí aqui eu crio meu data frame final, né? Que no caso eu pego essa função aqui e aí eu pego os meus dados e as minhas colunas e crio meu data frame, que no caso o data frame é uma tabela. E aqui eu sempre aconselho, galera, quando vocês forem mexer com dados, sempre visualiza a sua tabela. Como aqui são pequenos dados, então eu posso visualizar tudo, tá vendo? Ó, com o display, eu tenho o display e o show. Eu acho o display mais legalzinho que o show. Sempre visualizem, galera, a tabela de vocês para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. E olhem o esquema dela, né? Como que está a estrutura. Ah, eu tenho dados string, integer. Isso é sempre bom, galera, porque evita muita dor de cabeça. Quando você for executar algum comando, você já sabe como é que está a sua tabela. Então, inicialmente é isso, né? Lembrando, copiem, pausem o vídeo, copiem e façam tudo na mão, galera, para aprender melhor. Então aqui, falando da função filter, né? Pode ser where também aqui, tanto faz. O primeiro exercício ele fala: encontre carros que comecem com a letra A. Então aqui, galera, a gente vê a coluna carros, né? E aí aqui de primeiro eu consigo ver que tem somente um carro com a letra começa com a letra A, que é esse aqui, ó. Então o que que eu faço, galera? Eu quero filtrar, né, a coluna carro, e aí eu quero carros que comecem com a letra A.
Então eu vou usar a função like. Por que o like, galera? O like ele é bem interessante porque eu apenas preciso saber pontos, né? Algumas letras que contêm o elemento que eu quero. Por exemplo, eu sei que o carro começa com a letra A, mas eu não sei o restante das letras dele, eu não sei. Então eu posso usar o like, e aí eu falo que ele começa com a letra A nesse formato aqui, e aí aqui eu coloco um porcentagem, que significa, ó, eu só sei que ele começa com A, mas eu não sei o restante das letras dele. E aí vocês podem fazer também invertido, por exemplo, eu sei que termina com A. Aí vocês colocam a porcentagem no começo e o A no final. Eu sei que, por exemplo, eu sei que no meio tem ME, mas eu não sei o que, que tem no final e nem no começo. Então vocês podem fazer isso com a função like, galera. É bem utilizada com filter e o like, né? Então, aqui para mim eu posso fazer dessa maneira aqui, ou eu posso fazer, eu sempre deixo comentado as outras maneiras que eu posso fazer. Então eu posso fazer dessa maneira aqui, né? Posso fazer dessa. Enfim, vocês podem escolher. O mesmo eu posso fazer em comando SQL também, é a mesma coisa, tal. E aí vocês ficam a preferência de vocês. Então aqui nesse filtro, galera, o que que eu falei? Dentro do meu data frame, eu quero, ou seja, dentro da minha tabela, eu quero filtrar minha coluna carro e eu quero carros que começam com a letra A. Então aqui eu achei esse primeiro resultado, galera. Lembrando, galera, eu vou dar uma dica é, bem legal para vocês. Executa por aqui, né? Ou aperta Shift Enter para executar célula por célula, ou executa por aqui. Lembrando, o que, que eu ia falar mesmo? Tá, lembrei. Eu geralmente, o que, que eu faço? Eu sempre coloco um display aqui no final. Display aqui no final. E só que isso, galera, meio que não tá certo. Por quê? Tá certo e não tá. Por quê? Quando eu quero visualizar apenas uma vez, eu quero saber o que está acontecendo, então vou visualizar só uma vez. Isso aqui está certo, galera. Mas quando eu quero atribuir esse resultado aqui que eu tirei para uma variável, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, por exemplo. Eu quero que essa visualização aqui se torne uma variável. Então, sei lá, o nome da variável é ver, por exemplo, ver. E aí o que, que eu tenho que fazer? Para visualizar isso depois, eu tenho que falar ver.display. Display. Por que, galera? Desse jeito aqui, eu consigo atribuir esse resultado aqui, ó, essa visualização para a minha variável. Se eu colocar o display aqui no final, ele não vai considerar esse resultado dentro dessa variável, ele vai dar um erro. Por quê? Isso aqui, galera, é uma visualização única. Então, ele meio que entende que isso aqui são dados virtuais, ele não entende como algo palpável, tipo algo concreto, entendeu? Então, sempre quando vocês forem atribuir resultados que vocês querem para uma variável, sempre façam dessa maneira aqui. Agora, se você quer ver uma vez só, enfim, vocês podem usar esse formato aqui de deixar o display no final, né? Tiram a variável e colocam ou show. Então é isso, galera. Primeiro está resolvido, né? O segundo exercício, selecione as marcas que começam com a letra C. Estou começando bem simples, galera, para quem não entende, né, para quem está começando com Spark, mas nos outros vídeos eu vou ser mais complexo, né? E aí eu vou tentar focar bastante em coisa repetida para vocês absorverem mais o conteúdo. Então selecione as marcas que comecem com a letra C. Basicamente a mesma coisa que o primeiro. Então vou selecionar aqui meu data frame, vou filtrar minha coluna marca, eu vou utilizar o like. Eu quero que as marcas comecem com a letra C. Então eu consegui achar aqui, ó, as marcas comecem com a letra C, certo? Aqui no 3, traga os carros que são flex e a marca comece com a letra V. Então aqui, galera, eu posso usar operadores, né, que são bastante usados também na questão de filtros. Então eu posso fazer dessa maneira aqui acima, né, como eu deixei comentado. Quando eu faço assim, galera, é a mesma coisa que eu fazer embaixo. Só que aqui eu estou usando o meu operador. Só que aqui já muda o formato, né? Eu tenho que acrescentar esses parênteses a mais aqui. Então o que, que eu estou falando aqui? Ó? Filtra para mim, que é a mesma coisa de usar o where. Filtra para mim a minha coluna flex, que eu quero que os carros sejam flex. E também, o que, que eu quero no meu filtro? A minha coluna marca, ela tenha marcas que comecem com a letra V.
Então aqui, galera, tem gente que prefere fazer desse jeito aqui de baixo, que é usando os operadores separados, né? Ou então você pode usar o E, que é o AND, e o OR, que no caso seria o pipe, né? Então aqui, galera, o filter aqui e o filter aqui é a mesma coisa que um where, tá? Então aí eu tenho um resultado aqui, que a minha marca começa com V e o meu carro ele é flex. Então funcionou aqui. A minha 4. Traga carros que não sejam flex com a letra final A. Então eu tenho que filtrar minha coluna flex, que eles não sejam flex. E aí na minha coluna carro, eu quero que termine com a letra A, né? Os carros que terminam com a letra A, então achei aqui o Celta. E a minha marca, ou na parte de flex, ele não seja flex. Então bateu o meu resultado. Vamos lá para 5. Encontre o carro que começa com a letra C, não seja flex e seja do ano 2004. Então aqui eu tenho 3 filtros, galera. Carros que começam com a letra C, não seja flex e seja do ano de 2004. Então eu posso usar tanto desse formato aqui, ó, que eu posso usar os operadores E e E, ou eu posso fazer tudo junto, galera. Tanto usando o filter como o where, dá no mesmo. Aqui eu usei o where. Então, filtra para mim a coluna carros, começa com a letra C. Filtra para mim a coluna flex, que eu não quero que eles sejam flex. E filtra para mim a coluna ano, que eu quero que eles comecem com o ano de 2004, certo? Eu quero que o ano seja igual a 2004. Então eu tenho esse resultado aqui, galera. A 6, galera, é bem legal, porque eu consigo usar o OR, né? O que acontece, galera? Não tem carros que comecem com a letra T. Só que tem carros que começam com a letra P. Se você olhar a sua tabela aí, que eu criei lá no começo. Por que, galera? Quando... Por que eu fiz isso? Porque se eu usar o E normal, aqui no caso eu estou filtrando a coluna carros, começa com T, E no caso, ou aqui o ponto filter que é a mesma coisa. Se eu usasse o E, que é o END, né? Daria erro nessa primeira forma aqui. Por quê? Eu não tenho carros que começam com a letra T, eu só tenho carros que começam com a letra P. Então aqui, galera, quando vocês não têm certeza de alguma coisa, sempre usa o OR. Porque o OR, galera, ou ele vai buscar esse resultado aqui, se não tiver, ele vai buscar esse. Já o E, galera, ou o AND, ele busca os dois resultados ao mesmo tempo. Então, tipo, se ele não achar um, ele já meio que para o programa, entendeu? Então sempre é legal vocês usar o OR nessa questão de filtro quando vocês não têm certeza de algo, sabe? Então, beleza, ele trouxe aqui pra mim. Aqui no 7, galera, é a mesma coisa. Então vamos lá. Entenda o anunciado, né? Traga carros que comecem com a letra C. Então já tem o meu primeiro filtro. Carros que comecem com a letra C. Tenha um ano igual a 2008. Ou seja, eu quero que o ano seja igual a 2008. E podem ser flex ou não. Então entendi o anunciado. Beleza. Então eu quero que traga primeiro taco. Aqui, galera, eu vou falar sobre Start With. O Start With, galera, é a mesma coisa que o Like, só que o Start With eu não acho tão legal de usar. Eu usei aqui só para diferenciar, porque o Start With você não tem como usar a porcentagem. Você tem que ter certeza que o carro começa com a letra C. Então, eu acho que não é tão legal usar, mas tem gente que gosta. Tem um Start With, né? Começa com a letra C. Tem um End With, que no caso termina com a letra C. Aí aqui o segundo filtro é que o ano seja igual a 2008, né? E aqui eu usei um operador que é o ou, né? Então o que eu estou falando aqui, ó? Filtra para mim na minha coluna carros, carros começa com a letra C, e filtra para mim na minha coluna ano, ano que seja igual a 2008, ou seja, aqui, mesmo que ele achar esses dois filtros aqui, aqui ele vai achar se o carro, tanto faz se o carro seja flex ou não. Então aqui ele vai achar um dos dois. Se o carro, enfim, se o carro pode ser flex ou não, que ele vai trazer, entendeu? Até porque esses dois requisitos aqui atendem, né? Então é sempre legal usar a questão do ou, galera. Então aqui utilizando o group by, o famoso group by, order by e o drop, né? São funções bem utilizadas, galera, no dia a dia. Então aqui, galera, no group by, o que é o group by? O group by é um filtro por categoria. No caso, sei lá, eu quero filtrar todas as marcas. Eu quero filtrar todos os carros. Eu quero filtrar
todos que são amarelos, todos que são verdes. É uma marca por. O Group By, galera, é uma filtragem por categoria, por grupo, né? Então, importante saber, galera, que sempre quando vocês for usar o Group By, vocês vão ter que utilizar uma função de agregação, que no caso seria um count, que seria um contador, uma soma, né? Uma média, um mínimo e um máximo. Por quê? Sempre quando você agrupa alguma coisa, você quer saber, tudo bem, eu agrupei a marca, eu agrupei a cor, mas eu quero saber quantos que tem de amarelo, quantos que tem de verde. Eu quero saber a soma dos amarelos, dos verdes, eu quero saber a média, eu quero saber qual é o menor valor dos verdes, qual é o maior valor dos amarelos. Então, sempre quando vocês forem utilizar Group By, vocês vão ter que utilizar funções de agregação, certo, galera? Então, vamos lá. O Group By aqui, o que que significa? Ó, traga todas as marcas, eu quero que selecione para mim a categoria marcas, né? Traga todas as marcas e as suas quantidades, ou seja, vou usar o count. Então eu posso fazer dessa maneira acima ou dessa maneira abaixo. Eu prefiro utilizar dessa maneira abaixo porque quando você usa o AGG aqui, que é uma função de agregação que tem um count, você consegue renomear a coluna. Então aqui se eu fizesse desse jeito acima, aqui ficaria escrito count e não é isso que eu quero. Aqui eu consigo renomear a quantidade de marcas. Então consegui renomear. Então, o que que ele está falando aqui nesse código? Ó, busca para mim dentro do meu data frame, agrupa para mim a coluna marca e pega a quantidade da coluna marca. E aí eu quero que o nome dessa coluna, dessa quantidade que vai pegar, seja a quantidade de marcas. Então, é isso, galera, que ele trouxe aqui para mim. Falando sobre o order by, galera, o order by, só para vocês saberem, é a mesma coisa que o sort, tá? Então, tanto faz vocês escreverem aqui order by ou sort, é a mesma coisa, galera. Então, o que que eu estou falando aqui, ó? Ordene a coluna ano, do menor ano até o maior. O order by, galera, é praticamente você ordenar alguma coisa. Ah, eu quero do menor para o maior. Ah, eu quero do maior para o menor. É você ordenar, tipo, qual que é a medida que você quer. Geralmente do menor para o maior ou do maior para o menor. Então aqui, galera, o order by eu posso fazer desse jeito aqui, ó, que eu acho melhor para fazer. Por quê? O que que significa A? Significa eu quero ordenar a coluna ano de forma ascendente. Ou seja, eu quero começar do menor para o maior. E aí ele traz para mim aqui, para mim, ó, do menor até o maior. Certo? Se eu uso esse formato aqui, por padrão ele já é ascendente. Só que se eu quiser colocar descendente, no caso seria ponto .desc, que é descendente, desse formato aqui não aceita. Então é sempre bom utilizar esse formato aqui. Lembrando que tem um slide, né, para vocês verem, depois eu deixar o link para vocês verem como que funciona as funções, tal, enfim. E aí aqui, galera, na 10, escolha todas as marcas, ou seja, eu quero que agrupe todas as marcas únicas. O Group By ele faz isso, né, ele agrupa por categoria e ordene a quantidade da maior para a menor. Isso aqui são dois filtros, a parte que eu estou fazendo. O que eu estou pedindo aqui? Primeiro eu estou pedindo para ordenar da maior para a menor, então eu sei que eu vou usar o order by. Só que eu estou pedindo a quantidade das marcas, então eu tenho que usar o group by mais o count, porque eu quero a quantidade, certo? Então vou fazer o que? Pega dentro do meu data frame, eu quero que agrupa por marca, agrupa a coluna marca, eu quero a quantidade de cada marca específica, então eu tenho 3 Chevrolet e o restante só tem um mesmo. E aí aqui eu quero ordenar essa quantidade da quantidade maior, ou seja, de forma descendente, da maior para a menor. Então, o código fica assim, galera. A11. Apague a coluna flex e código, ou seja, eu quero apagar duas colunas. Então, eu uso a função drop. É bem simples, tá, galera? Vocês falam, ó, dentro da minha tabela ou do meu data frame, apaga essas duas colunas aqui, ó. Simples, galera. Só isso. Então, tá vendo que ele apagou? Não tem mais a coluna flex e nem código. E é isso, galera. Esse primeiro vídeo ficou um pouco longo, mas como eu disse para vocês, a intenção é fazer vídeos longos, porque vão ter vários exercícios diferentes, e assim vocês acabam treinando, né? Como que funciona a resolução de algumas coisas diferentes, tal, enfim. Tem o primeiro vídeo que eu fiz, né, falando sobre PySpark e SQL, que é mais, eu dou mais foco para cada função específica, né? Eu explico, tipo,
cada função à parte nos vídeos, né? Mas aqui eu já falo geralzão, como elas são utilizadas nos exercícios. Lembrando, sempre copiem, né, na mão para vocês aprenderem melhor e sempre vejam um slide para ajudar vocês na, na resolução dos exercícios. Pausa o vídeo, assiste de novo e é isso, galera. Fiquem com Deus.